Olá a todos, sejam bem-vindos ao nosso podcast da Mentes de Ouro. E desta vez teremos um podcast um pouco diferente, porque nesta noite nós estaremos entrevistando as Mentes de Ouro. E quem são as Mentes de Ouro? Primeiramente, quero dar as boas-vindas, que normalmente eles estão no lugar de entrevistadores, mas dessa noite a Dayana e o Rogério vão estar no lugar de entrevistado para que você possa conhecer mais sobre as Mentes de Ouro. Mas antes disso, também é importante que vocês saibam quem é esse rapazinho que está sentado aqui à nossa frente. Vitor Kainan, nosso... Social media. Exatamente, todas as artes, vídeos que vocês veem aí no nosso Instagram são feitas por ele, com muita qualidade e muita excelência. E sem dúvida também, uma mente de ouro. Exatamente, nosso garoto de ouro. Obrigado pela honra. Então vamos lá, vamos hoje fazer um bate-papo aí para nós poder explicar um pouco também sobre nós e também sobre o projeto Mentes de Ouro. Para que vocês conheçam um pouco da Dayana, um pouco do Rogério e entendam a nossa trajetória de vida, o que nos trouxe até aqui neste momento, para que vocês possam se identificar um pouco mais conosco e perceber que nós também saímos de um lugar ou de uma cidade ou de uma família que talvez não era provável que chegássemos aonde chegamos hoje. Ou seja, você, independente da sua família, da sua condição financeira, também consegue chegar à prosperidade. Com isso, Day, eu quero aproveitar de gancho para iniciar com duas perguntas. Eu quero primeiro tu responder elas e logo depois o Rogério responde na sequência. Quem era e quem é hoje a Dayana? A Dayana era uma menina sonhadora e apaixonada, nascida no interior de Três Passos, mas uma menina que sempre teve certeza de que conquistaria grandes coisas. A Dayana amadureceu muito mais nos últimos 5 anos do que na vida inteira dela. A Dayana se transformou numa mulher determinada, forte e que tem como base a fé. Show. O Rogério também natural de Alecrim, né, Day? Pertinho de Três Passos, hein? Então, gostava muito de fazer lá na minha época de infância, fazer negócio. Meu pai é agricultor, então gostava lá de vender uma vaca, vender um boi e, na verdade, não queria advogar, tá? Embora minhas irmãs estudaram, buscaram se formaram no curso de Direito e, enfim, seguiram a carreira jurídica, eu não queria. Mas por muita insistência delas, acabei, então, entrando também na área do Direito e acabei advogando, né? Sempre quis advogar e entrei na advocacia porque tive um propósito. E esse propósito sempre foi ajudar outras pessoas. Então o Rogério, que lá inicialmente não queria advogar, que não queria estudar, acabou entrando então lá num curso de Direito, de certo modo inicialmente forçado pelas irmãs que também com muita batalha entraram na faculdade, começaram o curso de Direito. Então o Rogério se deparou lá com o curso de Direito e logo se identificou com a advocacia. Então o Rogério lá de trás era um Rogério que não queria estudar e que não queria seguir uma profissão acadêmica e se transformou então no advogado Rogério Pagel. E o que fez ter essa virada de chave que tu começou a fazer a faculdade, mas em um certo ponto foi onde te virou essa chave de dizer, cara, eu quero dar sequência nisso, eu realmente quero me formar e trabalhar na advocacia? Inicialmente era porque eu gostava muito de estar inserido naquela rotina dos meus pais. Meus pais são agricultores, então eu gostava muito da agricultura e não me identificava, não me via lá ficando fechado em algum lugar, trabalhando. A visão que eu tinha, eu vou estudar para um concurso público e vou ficar lá vinculado, não vou poder fazer determinadas coisas. Então, de certo modo, o que me bloqueava era sair daquele lugar que eu estava, né, em que eu estava tendo uma liberdade de fazer as coisas. Imagina, um jovem lá do interior. E acabou que, quando eu comecei a fazer faculdade, eu comecei a entender um pouco sobre o que é ser advogado. Eu disse, não, mas para lá, advogado é uma pessoa que tem liberdade, que pode trabalhar e ter os teus próprios negócios. Então, meu objetivo
foi sempre advogar. Quando eu vi que o curso de Direito não era concurso público, que o curso de Direito não era simplesmente, vou estudar para daqui a pouco ser um concursado, aí eu vi que não, eu quero ser advogado e, consequentemente, ter os meus próprios negócios advogando. Então, foi que eu virei a chave. E do momento que tu te formou até a abertura do escritório Págio Advogados, demorou mais ou menos quantos anos? Tudo iniciou, evidentemente, como eu me dediquei muito na faculdade, eu acabei ganhando uma bolsa de estudos para magistratura federal, na SMAF. Tirei o primeiro lugar da turma, mas o meu objetivo não era concurso público. Então, acabei conseguindo trocar o curso preparatório da magistratura federal por uma especialização em direito previdenciário. Sempre quis, então, durante a graduação, advogar e, evidentemente, na área previdenciária. Então, consegui fazer essa troca e, inicialmente, então, eu e a minha irmã, a Jane, abrimos um escritório, atuamos por volta de 2 anos juntos, quando foi que a gente optou em ela continuar com o escritório dela e eu continuar com o meu escritório. E hoje, então, aí somos o escritório Págio Advogados, após muita dedicação, após muito esforço. E eu sempre digo que hoje eu tenho esse sucesso profissional porque o meu objetivo sempre foi advogar. Eu nunca vi a advocacia como um plano B. A advocacia sempre foi o plano único na minha carreira profissional. Então, pode-se dizer que a partir do momento que te veio essa virada de chave na faculdade a respeito da profissão de advogado, a partir daquele momento tu investiu todas as tuas fichas nisso, não foi algo secundário. Durante toda a faculdade eu foquei em estudos voltados à advocacia. Estudei muito, li muito. Enquanto eu estava lá no 6º, 7º semestre, já tinha lido todas as doutrinas de processo civil, já tinha um conhecimento muito avançado, porque eu sempre busquei me dedicar para que quando eu me formasse eu pudesse realmente ser um advogado. Porque hoje, infelizmente, o que a gente vê são pessoas que são bacharéis em direito e que não são advogados, porque, infelizmente, não se dedicaram como deveriam se dedicar no período da graduação. Excelente, eu até vou aproveitar depois esse gancho, mas antes eu quero só abrir um parênteses agora, de que então tu iniciou o curso, teve a virada de chave, recebeu aquela bolsa, fez a especialização em direito previdenciário, certo? Aí tu teve esse escritório com tua irmã e logo depois tu abriu o escritório Págio Advogados e desde essa abertura dessa empresa até hoje, conheceu muitas pessoas, dentre elas a doutora Dayana. Então agora eu só quero abrir um parênteses para ela contar como foi essa trajetória dela até a gente chegar nesse ponto de colisão entre vocês dois. Então, Daya, como é que foi para tu chegar no curso de Direito? Desde sempre tu teve essa clareza do que tu queria fazer? Também foi por um propósito? Como foi para ti? Olha, ninguém na minha família é graduado, né? Eu fui a primeira graduada, então, dentre todos os primos e todos os familiares, eu fui a primeira pessoa a me inserir no ensino superior. Então, na verdade, eu escolhi o direito por... Não tem uma explicação assim muito lógica, porque eu tinha espelho disso, eu tinha aquilo. Não, na verdade eu escolhi porque eu achava que eu seria audaciosa ao ponto de conseguir me desenvolver muito bem nessa carreira. E acreditei naquilo, mas tinha um tio meu que falava desde quando eu tinha uns 5 anos que eu seria juíza. E isso lá na frente me influenciou um pouco por essa escolha, porque eu com 5 anos ele já me via numa carreira jurídica. Então, ingressei na Unicinos, né, uma universidade aqui do Rio Grande do Sul, e no decorrer do curso eu fui me apaixonando pelo direito, né? Não me apaixonei pela advocacia em si, eu me apaixonei pelo direito. E quando a gente se apaixona pelo direito, independente da carreira que tu escolhe, automaticamente tu tem um propósito, que é buscar ou fazer com que as pessoas ou qualquer pessoa, tanto postulando um direito ou se eu estivesse decidindo um direito como uma magistrada, eu entregaria para aquela pessoa exatamente o melhor que a lei estaria a ampará-la. Então, na verdade, o direito para mim foi uma paixão. Né? E com o decorrer do tempo, eu fui me aprofundando mais.
Fiz muitos estágios durante a graduação, estudei muito, troquei muitos finais de semana que poderia estar fazendo milhões de outras coisas por estar imersa nos estudos. Estudava 12 horas, li muitas doutrinas. Tinha também já lá no meu TCC uma questão mais da escrita. O meu TCC teve quase 300 páginas, então para mim foi muito fácil colocar e trazer uma tese. Eu também gosto muito disso, de criar coisas novas, de não ficar na mesmice, né? Porque o direito ele te possibilita isso, né? Tu não precisa seguir um raciocínio que é o que todo mundo faz, tu pode criar as tuas próprias teses. Então, isso também vem muito do advogado, né? Então, a maioria dos meus estágios, com exceção de um, que eu não fiz em órgãos públicos. Eu tinha feito apenas em órgãos públicos em um escritório de advocacia. E eu trabalhava em Porto Alegre, quando então eu vi que tinha uma vaga aberta, eu estava no 8º semestre, aqui em Novo Hamburgo, onde eu resido, né? E residia na época, e era no escritório do Rogério. A filial dele, na época, ficava ali na Bento. Era um escritório pequeno, era ele mais umas 4 pessoas. Entrei como estagiária lá, na época, em 2017, e me formei, então, em 2018. Uau, então pode-se dizer que antes mesmo de entrar no curso, tu já tinha uma certa certeza e ambição relacionada ao curso de Direito. Sim, hoje se eu vou parar para analisar, eu acho que o meu caminho, ele sempre foi um caminho de certezas. Porque todas as vezes que eu fiquei em dúvida, realmente eu não segui aquele caminho. Os meus caminhos sempre foram caminhos em que eu tinha a certeza de que aquele era o meu caminho e que lá na frente, é como se eu estivesse andando numa estrada e visse uma montanha. Eu sabia que eu tinha que ir até aquela montanha. Isso sempre foi muito claro para mim. E tu sabe descrever o que foi que te permitiu, mesmo saindo de 3 passos, mesmo sabendo toda a trajetória, todo o sacrifício que tu teria que fazer para se formar em Direito e também conquistar aquilo que tu estava sonhando, o que foi que te deu esse combustível para tu não desistir, para tu não deixar com que essas barreiras te impedissem de transcender aquilo que tu precisava alcançar? Bom, nascida em 3 Passos, eu nasci numa família muito humilde. Uma das cenas que eu mais lembro na minha vida é eu deitada na cama com a minha mãe e ao lado havia um chão de madeira e tinha um buraco. E eu nunca, na minha vida, vou me esquecer disso. Então, na verdade, a minha trajetória, ela se dá porque eu nunca quis que aquela fosse a minha realidade. Eu não queria que aquela realidade fosse a realidade da minha mãe. Eu não queria que aquela fosse... Aquele fosse o meu fim, ou aquele fosse... Bom, a minha vida vai se resultar a isso. Eu sempre soube que eu teria... inteligência dentro de outros atributos que são necessários, suficientes para deixar aquela realidade para trás e construir a minha própria realidade. Então, na verdade, o que me trouxe força e me traz força cada vez mais para buscar cada vez mais outros horizontes é realmente ter vivenciado lá atrás situações de muita pobreza. Uau, então creio que a consciência de saber onde tu estava e onde tu queria estar foi um combustível para que tu conseguisse alcançar o que é a Dayana hoje, né? E eu achei muito bacana ali que tu enfatizou no começo que tu sempre foi muito sonhadora, mas tu sempre teve a certeza de conquista. Então eu já ouvi muitas vezes as pessoas falarem que o que não vale não é tanto o que tu sabe, mas é o que tu faz, o que tu coloca em prática. E muitas vezes em reuniões com vocês, eu vi vocês enfatizarem isso, né? Que muitas vezes profissionais de diversas áreas chegam com muitas ideias, seja para um escritório, seja para qualquer outro tipo de empresa, mas ideias todo mundo tem, né? Mas executar elas é diferente. E eu queria saber como foi dessa trajetória de estagiária para efetivada, de efetivada para coordenadora foi diretamente para o setor civil? E do setor civil para a coordenadora geral. O que foi que diferencial que tu viu, Rogério?
na Dayana? Porque eu sei que não foram as ideias, mas sim o que era colocado em prática. Então eu quero pegar essa mesma pergunta e ver primeiro da tua visão, da visão de uma pessoa que está contratando, o que ela está vendo, está recebendo de um funcionário, e também agora depois da visão da Daya, de como foi ter um reconhecimento, ter uma meta, persistir e alcançar ela. E pode-se dizer que em 2017 tu começou o estágio na parte de advogados, 2018 se formou. Então, em mais ou menos 5 anos, foi uma trajetória de 5 anos que muitas vezes pessoas estão anos e anos e anos formadas na advocacia e param na mesma etapa, não ficam progredindo, né? Então, queria saber como foi, o que tu viu nela, qual é o diferencial que tu recomendaria também que outros profissionais colocassem em prática, ou talvez alguém que tem um escritório de advocacia, como ele pode identificar alguém no meio da sua equipe que é uma pessoa que tem um potencial, não apenas de estar fazendo as suas funções, mas de repente de delegar algo a mais para ela. Bom, como a Day falou inicialmente lá, quando 2017, quando eu havia contratado a Day como estagiário, nós éramos uma equipe muito pequena, nós éramos, se não me falha a memória, acho que 4 ou 5, né, Day? Hoje, evidentemente, o escritório cresceu e somos uma equipe muito maior, já ampliamos todas as áreas de atuação e tudo mais. Mas o diferencial, Victor, é buscar entregar. Buscar entregar mediante ação. Como tu mencionou antes, isso é uma coisa que eu friso muito. Não basta tu chegar para o teu chefe e dizer, olha, eu tenho uma ideia aqui que vai te dar um retorno financeiro. Essa ideia provavelmente teu chefe já teve. O que faltou para o teu chefe, em decorrência da ocupação, em decorrência da correria, foi a ação. Então, o que diferencia muitas vezes um profissional se destacar em detrimento dos demais é a ação, não é a ideia. A ideia todo mundo tem. Eu posso hoje ter uma ideia dizendo, olha, eu preciso prospectar 50 clientes de determinada área. Essa ideia eu tenho. Mas e a ação? Como eu vou prospectar esses clientes? Como eu vou trazer esses 50 clientes para o escritório? Como eu vou fechar esses 50 contratos? Hoje, o Rogério tem uma estrutura. Me considero um empresário porque eu emprego inúmeros funcionários aqui no meu escritório. E, consequentemente, para manter essa estrutura, a gente precisa ter clientes. Então, para você se destacar em um ambiente profissional, você precisa buscar entregar. E o teu empregador precisa reconhecer e, ao mesmo tempo, enxergar essa entrega. Então, sem dúvidas, a Dayana foi uma profissional que buscou entregar muito desde o início dela, foi cada vez se destacando mais e hoje é uma profissional exemplar. E esse empenho dela fez com que ela conquistasse cada vez mais o espaço dela. A própria Mentes de Ouro, que surgiu de uma conversa entre nós, de uma necessidade que a gente estava vendo que nós já há tanto tempo advogando, a gente percebia muitos colegas entrando em contato conosco, pedindo informações, foi cada um disse, olha, vamos começar a ajudar, vamos começar a entregar o nosso conhecimento. Então, foi uma ideia que a gente teve de buscar entregar o conhecimento. Então, na nossa profissão, no nosso dia a dia, a partir do momento que a gente buscar entregar mais, sem pensar inicialmente naquele receber de imediato, você vai prosperar. Né? E então, essa adaptação e esse crescimento profissional, ele advém sim desse empenho, né? E dessa vontade, como a Day disse, olha, eu quero crescer, eu quero fazer algo diferente, eu não quero aquela realidade dos meus pais. E ela soube de que para esse crescimento deveria ocorrer o empenho dela, assim como eu, quando iniciei a minha advocacia. Eu sabia que eu tinha um propósito e tenho os meus propósitos. Hoje, evidentemente, me considero um profissional de sucesso, tenho um escritório muito bem estruturado, tenho uma equipe excelente e eu ainda tenho os meus propósitos, eu tenho os meus objetivos. E para eu alcançar esses meus objetivos, eu preciso estar sempre correndo atrás da máquina. Então, concluindo o teu questionamento, o que diferencia os profissionais, muitas vezes, é a ação em detrimento da ideia.
Uhum. E eu quero aproveitar isso de gancho e te fazer uma pergunta, mas tu pode ir pensando na resposta dela enquanto eu faço outra pergunta para a Daya, porque eu tenho certeza que tem muitas pessoas que estão nos assistindo hoje e eles estão talvez assistindo na perspectiva de alguém que está efetivado e busca uma promoção, busca de repente subir mais uma etapa na sua carreira profissional, de repente alguém que está estagiando e quer entregar algo a mais, mas não sabe como, ou talvez alguém está nos assistindo, nos ouvindo de uma perspectiva de alguém que é dono de um escritório de advocacia, procura aumentar a qualidade da sua equipe, mas não tem ainda o time de como enxergar o que ele tem nas suas mãos agora, quais qualidades as pessoas da sua equipe já têm. Então, eu gostaria que tu pensasse, de repente, uma ou duas coisas que tu viu, por exemplo, na Daya, que foi o que virou a chave de dizer, cara, nessa pessoa eu preciso investir. Essa é a pessoa que, se eu começar a delegar mais, é a pessoa que também vai continuar me entregando mais. Então, enquanto tu pensa nisso, eu vou jogar agora uma pergunta para a Daya, que é... A gente sabe que, até pelo que tu contou da tua história, tu tem um porquê, tu tem um propósito e uma perspectiva de por que um estagiário deveria entregar mais do que um estagiário. Uhum. Então, não só apenas por onde tu esteve, de quando tu contou ali sobre a tua casa, a tua família, sobre essa história humilde. Então, tu tinha muita consciência das portas que esse estágio poderia te abrir. Mas muitas vezes a gente vê as pessoas hoje em dia, principalmente a galera na minha idade, que estão num estado de conforto, onde, por exemplo, eles tiveram uma boa criação, tiveram um bom sustento, e muitas vezes essas pessoas têm dificuldade para virar essa chave porque eles não estiveram talvez numa posição mais humilde e eles não têm essa necessidade de ter uma ambição. Mas muitas vezes quando a gente ouve a história de alguém do porquê tu teve essa ambição, por que um estagiário queria entregar mais do que um estagiário? Por que uma pessoa, estando lá no escritório, ela não se acomodou e disse, cara, tá bom, consegui agora um emprego aqui na minha cidade, tu estava morando em Novo Hamburgo, tinha que ir a Porto Alegre, mas agora tu já tem um emprego mais próximo, agora ficou mais tranquilo. Em vez de me acalmar, não, agora eu vou querer entregar mais para progredir mais ainda. Por que um estagiário entrega mais que o estagiário? Por que um empregado entrega mais do que lhe é exigido? Primeiramente, eu acho que sempre foi a minha visão do que é trabalho. Eu nunca vi o trabalho como algo que só vai me trazer o meu salário, ou que eu vou passar como estagiária, ou como eu passava como estagiária. Inclusive, eu fazia 2 estágios ao mesmo tempo, né? Eu fazia Porto Alegre e comecei a trabalhar no escritório do Rogério. Então, eu trabalhava de manhã em Porto Alegre por 4 horas e à tarde 6 horas no escritório do Rogério. Mas não era sobre isso. É a forma que eu vejo o trabalho. O trabalho, para mim, ele não é apenas eu ir para o local e cumprir as atividades que eu tenho ali. Isso todo mundo faz, isso é o básico. Tu, como, por exemplo, advogado, como estagiário, a tua responsabilidade, ou qualquer outra profissão, é entregar a excelência. Tu está sendo contratado para que tu faça as coisas certas, para que tu entregue o teu melhor. Mas eu nunca vi somente dessa forma, porque isso para mim é só o básico. E eu sempre vi que para que eu conseguisse estar em um patamar acima ou buscar aquilo que eu tanto queria, eu precisava entregar mais que o básico. Então, não era sobre eu vir para o estágio, fazer as minhas 6 horas, sentar na minha cadeira 12 horas, fazer 5 ou 6 peças. Era sobre fazer a quantidade de peças que eu teria que fazer para que o setor, o escritório, na época, né, e continuo sendo, né, a coordenadora do setor civil, mas na época eu também estagiava no civil. Então, era sobre perceber que o civil era um setor onde não tinha tantos processos, que era um setor onde a maioria dos processos eram processos enrolados e que não traziam rentabilidade para o escritório. Na verdade, era só um trabalho, porque acabava sendo um peso carregar aqueles processos que o Rogério nunca gostou muito do civil em si, justamente porque sempre eram processos muito enrolados. E eu percebi isso.
de imediato, porque eu vinha de um estágio no Tribunal de Justiça, e antes disso, dentro do fórum, dentro de outros lugares, onde eu via uma quantidade de processos cíveis, em cada vara de 13 mil processos, 14 mil processos. Então, o que eu pensei? Bom, o Rogério, a alta demanda dele está no trabalhista, não está no cível. A partir do momento que eu percebi isso, eu me dediquei a fazer que os processos enrolados se desenrolassem, e assim ele visse que sim, os processos cíveis eles podem andar mais rápido se tu tem um profissional competente para conduzi-los. E fora isso, eu comecei a perceber como que eu poderia fazer para trazer outros clientes para o escritório, né? Na questão de prospecção de clientes. E com isso, sempre fui dando ideias e o Rogério sempre foi aberto às minhas ideias. E uma frase típica do Rogério é toca ficha. Só que eu acho que as pessoas, elas às vezes não entendem o que é o toca ficha. Vai lá, eu confio em ti, é isso aí, estou assinando embaixo no que tu tá fazendo. Obviamente, no começo, eu tinha esse receio e eu acredito que ele também tinha esse receio em relação a mim. E com o passar do tempo, ele adquiriu a confiança e eu adquiri a confiança. Então, eu sabia que eu precisava demonstrar para ele. Eu precisava que ele enxergasse em mim a diferença. E os nossos pensamentos sempre foram muito parecidos. Então, em razão da gente pensar muito parecido, a gente conseguiu, vamos dizer assim, casar ideias. E automaticamente fez com que o setor, desde 2018, né, 2017, 2018, crescesse em torno de 300% a mais. Né? Então, o cível se tornou rentável, o que não era no início, quando eu entrei. Então, basicamente, hoje, eu entrei como estagiária, era só eu, né? Hoje, eu sou coordenadora e coordeno mais 6 pessoas, né? Dentre advogados, estagiários e assistentes. Então, realmente, o meu empenho ali trouxe um resultado para ele, né? Então, automaticamente, o meu reconhecimento perante ele, antes disso, foi que eu me reconhecesse, porque eu sabia do meu potencial, eu acreditava no que eu queria e eu sabia que eu conseguiria, eu nunca tive dúvida disso. Então, antes de que ele me reconhecesse, eu me reconheci. Então, as pessoas, meu chefe não me reconhece, eu busco reconhecimento. Isso é um fator comum, todo mundo busca reconhecimento. Em todos os fatores da vida, todas as áreas da vida, buscamos reconhecimento na família, dos nossos amigos, dos nossos clientes, dos nossos relacionamentos. Mas a gente tem que se reconhecer primeiro. A partir do momento que tu te reconhece, os outros te reconhecerão. Eu acho que isso que tu falou, agora por último, complementa aquilo que tu enfatizou do bordão, digamos assim, do Rogério, do toca-ficha, né? Que muitas pessoas não entendem o toca-ficha, que é aquilo que tu falou, eu confio em ti, vai lá, eu assino embaixo. E eu acho que quando a pessoa não confia em si mesma, né? Não se conhece, não conhece sua capacidade, seu potencial, se o Rogério chegar para ti e falar toca-ficha, tu vai ficar com receio. Né? Então, acho que talvez isso até, de certa maneira, responde um pouco aquela pergunta que eu te fiz, né? De pensar, por exemplo, tu fala toca a ficha para uma pessoa resolver um problema, mas em qualquer pedrinha no meio do caminho ela já pergunta, Rogério, aconteceu isso aqui, aconteceu outro, mas quando uma pessoa entende a ambição que ela tem, o propósito que ela tem, onde ela quer chegar e fala, cara, toca a ficha, chegou uma pedrinha no caminho, mano, chuta. Chuta a pedrinha, dá um jeito de tirar ela, mas resolve, né? Sim. E isso, respondendo, na verdade nem lembro bem os questionamentos que foram feitos, mas vou tentar responder. Primeiro ponto, assim, que eu vejo que a gente precisa aprender é delegar mais, né? E a partir do momento em que a gente começa a ter confiança nas pessoas, como no caso da Dai, e evidentemente em outras pessoas aqui do escritório também, a gente começa a aprender a delegar. Porque hoje o Rogério não tem mais como olhar as peças processuais, vai ser feito um recurso, o Rogério vai olhar o recurso, é feita uma petição inicial, o Rogério vai olhar a petição inicial. É humanamente impossível pelo volume de trabalho. Então, a partir do momento em que tu estrutura uma equipe, tu precisa confiar nelas. E, ao mesmo tempo, tu precisa entregar autonomia para essas pessoas resolverem
essas demandas. E a autonomia, ela acarreta para si a responsabilidade maior, porque se eu estou entregando uma autonomia para a Daiana é porque eu confio no trabalho dela. Se eu daqui a pouco ver que a Daiana não resolveu corretamente aquela situação, eu perdi a confiança. Então essa questão de confiança e autonomia, ela é primordial para o crescimento profissional, né? Então a partir do momento que tu delegou uma atividade, tu confiou e a pessoa demonstrou que é capaz de resolver e além de resolver, buscou entregar mais do que aquilo que tu esperava, vai começar a ter o reconhecimento, tá? Aí volto a dizer lá atrás, a ação. Todos precisam ter a ação. Mas o escritório, hoje, a partir do momento que tu começa lá a empregar 5, 6, 7, 8, 10, 20 pessoas, tu já começa a se equiparar uma empresa. Tanto é que eu sempre menciono que o escritório, a partir do momento que tu tem lá determinados processos, determinados funcionários, tu já acaba sendo um empreendedor na advocacia. Então, o escritório precisa estar estruturado com as pessoas do teu lado que vão estar vestindo a camisa pelo escritório. Então, para fazer um norte agora de tudo que a gente falou do início até agora, então, Rogério veio de Alecrim e de lá, através da família, se inseriu no curso de Direito, depois começou a trabalhar com sua irmã, depois abriu o seu escritório, começou a se empenhar, começou também a procurar pessoas para delegar isso. Nesse meio caminho ele conheceu a Daiana, que veio de 3 Passos, sempre teve essa ambição, essa clareza de propósito de ajudar as pessoas, viu o direito como uma porta de ouro, podemos dizer, né? Para alcançar e cumprir esse propósito. Os dois se encontraram nessa caminhada na Págio Advogados e a Daia sempre procurou entregar mais do que lhe era esperado. E usando tudo isso que vocês falaram, eu vou só fazer um resumo para os nossos ouvintes, né? Porque talvez tu tá ouvindo, tu não é nem da área do direito, talvez tu nem faz nenhum curso, mas tu trabalha, tu precisa trabalhar para ter um sustento, né? Então, para você que é funcionário, está estagiando ou trabalha para alguém, usando um resumo daquilo que a Daia falou, na visão de alguém que está trabalhando para uma pessoa, cumpra a missão. Acho que a gente pode falar, cumpra a missão. Cara, se teu chefe te pediu para resolver um pepino e falou, toca a ficha, cara, cumpre a missão, não importa o preço. Então, é procurar resolver o problema e se acontecer algo no meio, que nem tu falou, chuta a pedra, né? Na verdade, isso seria fazer o básico, né? Basicamente, que tu está inserido em um local, tu tem que respeitar o teu trabalho. E respeitar o teu trabalho é justamente fazer com excelência aquilo que tu está fazendo. E não ir ali fazendo, vou aqui fazer isso aqui como se não fosse nada. Até porque, dentro do direito, a gente lida com vidas, né? E aqui, até dentro das reuniões do setor civil, eu falo muito isso. Para nós, é mais um processo. Mas para o cliente, é o processo, né? Porque é o processo dele. Então, a gente tem que entender a importância que aquele processo tem para ele. Então, se eu não tenho a opção de errar dentro do processo dele, porque isso pode modificar a vida dele. Então, que as pessoas entendam que o trabalho ele precisa ser respeitado. A partir do momento que a gente respeita o nosso trabalho, a prosperidade ela flui de uma maneira muito sutil. Daí, tu não acha que talvez essa facilidade de tu alcançar isso não se deve porque, tipo, desde pequenininha, tu falou que já era muito sonhadora, tu te enxergava nos lugares que tu queria estar. Então, por tu ter essa facilidade de te colocar onde tu queria estar, tu consegue ter essa facilidade de se colocar no lugar, por exemplo, do cliente, né? De visualizar, tipo, cara, para ele é o processo, né? Exatamente. Não é só uma questão de humanidade, de empatia, né? É uma questão de entender que nós trabalhamos com dores. Nós trabalhamos com problemas. Por exemplo, na área de família, né? A pessoa está passando por um divórcio. Está passando por uma situação em que ela tinha uma rotina com o filho e ela passou a não ter mais uma rotina com o filho. É óbvio que, diante dessa animosidade, as partes não consigam resolver entre si. E a gente tem que entender que aquela pessoa ela vai vir aqui e ela vai falar mal da ex. Ela vai vir aqui e vai achar ruim porque o filho dela não está
apoiando ela. E isso faz parte, por mais que aquele momento ela não entenda, aquela é a dor dela naquele momento. Então, se eu puder, de alguma maneira, atenuar essa dor e fazer com que o problema dela se resolva de forma mais rápida, de forma mais pacífica, é esse o meio, porque isso é o básico da excelência, que tu entregue exatamente aquilo que o teu cliente espera que tu entregue, né? E o a mais é uma questão tua, né? Da tua intuição, do teu íntimo, do teu caráter, da tua essência, dentre outros fatores. Nossa, isso vai dar um corte massa. Mas uma outra parada que tu falou ali também, que tu percebeu a lacuna no escritório, né? Tu percebeu a lacuna do setor civil. Tu já viu que era algo que o Rogério já não curtia muito se colocar nisso, também pela demora dos processos. Então, para aquele que está trabalhando em algum lugar, tem uma frase que tu falou e eu lembrei, que tem nos tipo assim, se tu for na Inglaterra, nos metrôs, sempre entre o metrô e a plataforma onde a pessoa tá, tem uma faixa escrito Mind the Gap, que é cuidado com o vão. Então, eu acho que é justamente ter esse cuidado com o vão. Se existe da plataforma onde tu tá aí o trem, um espaço em vão, diz, cara, eu posso preencher esse espaço. Eu posso ser a pessoa que vai preencher aquilo que na minha empresa eles estão precisando. Então, seria buscar o vão no lugar onde tu tá trabalhando e seja a resposta para esse vão, né? As oportunidades, elas sempre estão à nossa frente. Basta que a gente não tenha uma visão limitada sobre aquilo que está se apresentando. A gente precisa ter uma visão ampliada. A partir do momento que a gente tem uma visão ampliada, não só dentro de um processo, que isso também é muito importante que o advogado aprenda a ter uma visão ampla, a vida, né, nos ensina que a partir do momento que tu olha as coisas de uma perspectiva maior, a gente consegue encontrar pequenas oportunidades e transformá-las no extraordinário da nossa vida. Uau! E agora, resumindo o que o Rogério falou, para aquele que tem uma empresa, é proprietário de uma empresa, é proprietário de um escritório de advocacia, mas também creio que tudo isso que vocês falaram se estendem para todos os ramos da área profissional, que é sobre a equipe delegar mais as funções. E delegar para pessoas que, de certa maneira, tu percebe uma responsabilidade onde eles não procuram apenas, talvez, entregar quantidade, mas sim qualidade, né? Existe uma frase que até a gente aborda no nosso livro que a gente escreveu, que é a advocacia próspera, que é um jargão já muito conhecido, né? Só ganha dinheiro quem tem tempo para pensar. Se o Rogério, lá em 2016, 2015, 2016, 2017, tá, fosse ter ficado naquele ritmo de trabalho que ele estava, levantando às 6 horas, indo para o trabalho, 6h30, 7 horas, fazendo réplica, fazendo recurso, fazendo petição inicial, cumprindo prazo até quase meia-noite por vezes, aquele Rogério jamais teria prosperado. O Rogério somente alavancou o escritório dele quando o Rogério parou e pensou, opa, o Rogério tem que aprender a delegar. O Rogério precisa encontrar pessoas que vão fazer tão bem como ele faz. E a partir do momento que tu começa a delegar, vai te sobrar muito mais tempo para você pensar inicialmente no teu negócio e você criar estratégias de organização do teu escritório, você montar uma equipe boa e depois você investir também em outros ramos. Hoje, além de advogado, eu também tenho outras áreas de atuação que também eu faço porque gosto. Como eu disse lá no início, eu sempre gostei muito do ramo de negócios. E hoje, além da advocacia, também trabalho no ramo imobiliário, tenho investimentos imobiliários. Então, a advocacia me proporcionou essa outra atuação. Mas, sem dúvidas, eu não teria essa outra atuação se eu não começasse a delegar mais. Então, a regra para todo empresário, para todo advogado que quer empreender, que quer crescer com o seu escritório, delegue. Encontre pessoas para delegar. Tenha mais tempo para pensar.
seja em estratégias processuais, seja em organização, seja em gestão do seu escritório, seja em investimentos. Porque se tu está tendo uma rentabilidade do teu escritório, você também vai pensar que tu quer investir, que tu quer empregar outras pessoas em outros segmentos, em outros negócios. Só que para isso você precisa delegar, organizar e ter tempo para pensar. Outro em adendo ao que o Rogério está falando, né, que também é um ponto que a gente traz no nosso livro, é que muitas vezes as pessoas entendem que tenho um escritório, eu estou com uma alta demanda, eu vou dar conta de fazer. Na verdade, isso é errôneo se pensar dessa forma. A partir do momento que tu está protocolando os teus prazos todos fatais no dia, você está deixando de rentabilizar. A partir do momento que tu contrata um estagiário, tu vai fazer mais iniciais, tu vai fazer mais prazos e os seus processos vão girar mais rápido. E esse giro do processo é onde o advogado ganha honorários. Porque pode ser que entre um processo que realmente vai demorar 4 anos, que vai demorar 3 anos, que vai demorar 2 anos. E quanto mais rápido esses processos se cumprirem, mais rápido essa rentabilidade virá. Uma das coisas que eu procuro sempre fazer é adiantar ao máximo o número de prazos que nós temos. Hoje, com uma equipe... Eu lembro até daí lá no início, em 2016, 2017, ainda nem era o EPROC, né? Não eram processos físicos. E daí, nossa, era muito demorado, tinha que sair nota expediente, publicação da nota expediente, às vezes assim. Então eu lembro daí que lançava o nosso sistema ali, olha, fiz a petição inicial aqui, já lançava um prazo para verificar se já tinha ocorrido a citação, depois da citação para ver se a empresa, se a parte adversa já tinha contestado, para já logo se manifestar sobre a decisão do juiz, ou seja, nem se esperava a publicação da nota de expediente, saiu o despacho, já tinha, ou seja... Voltando lá ao assunto lá de trás, o empenho em querer fazer algo que outras pessoas não estariam fazendo. Trazer algo de novo, querer demonstrar os resultados. E essa prática de gestão, inclusive, permanece sendo feita, né? No sentido de a gente fazer mais rápido os processos. Muitas vezes as intimações, mesmo nos processos eletrônicos, elas demoram em torno de 5 dias para sair. Às vezes, nós verificando isso, a gente já consegue cumprir, já volta para o juiz mais rápido, já despacha, já expede o alvará. E esse fluxo dentro do processo faz com que o fluxo do caixa do escritório rode. E é isso que os advogados têm que entender. Vocês tendo um escritório, vocês contratando um estagiário, um assistente, enfim, não vai fazer com que vocês despendam valor, vai fazer com que o fluxo do processo seja mais rápido e que o recebimento dos honorários seja mais rápido. Então, automaticamente, não existe nenhuma perda de rentabilidade, e sim somente ganhos, né? Exato, acho que talvez o que mais impede os advogados de tomarem essa decisão para dar esse start nesse fluxo é o medo de se arriscar, né? De dizer, talvez agora... Além do medo de se arriscar, tá? É o medo de deixar outra pessoa atendendo o cliente que veio ao teu escritório procurar você. Porque muitos clientes chegam ao escritório por uma indicação e perguntam sobre o Dr. Rogério, né? Então, vem para o atendimento com o Dr. Rogério. Aí chega aqui no escritório e quem atende é outro advogado. Aí aquela pessoa, não, mas eu vim para conversar com o Dr. Rogério. Então, o ponto principal também, o ponto importante, a partir do momento que tu começa a ter uma equipe maior no escritório, é demonstrar para os teus clientes que ele não está tratando com o Rogério. Que nem no nosso escritório, ele está tratando com a equipe Pagel Advogados. Lá num processo civil, pode conversar com a Dai, pode conversar com a Liz, pode conversar com o Gabi, pode conversar com todos os colegas. Lá no setor trabalhista, vai conversar. Pode ser que no dia da audiência seja o Rogério, seja a Nicole, seja a Roberta, seja o Guilherme, seja o outro colega que vai fazer. Do setor previdenciário, quem for atender pode ser o outro colega também. Então, o cliente precisa entender que o Rogério, ele lá atrás, ele criou essa estrutura. Mas hoje ele é apenas uma peça-chave dessa estrutura. Não é o Rogério que faz os processos, é a equipe Pagel Advogados. Uma engrenagem. É uma engrenagem que está girando e que todos precisam estar integrados.
Deixa eu fazer um comentário até complementando. Uma coisa que eu sempre digo, aí tu vai pensar, nossa, como assim? Tu disse que tu estudava tanto, tipo, primeiro lugar na turma, nota excelente, ganhou um curso para fazer uma pós, depois magistratura federal, depois fez uma pós. Mas eu vou te dizer o seguinte, tá? Hoje eu me considero um advogado bem-sucedido, não por causa do preparo que eu tive na faculdade, pelo estudo, mas pela educação que eu tive dos meus pais. Uau! Hoje eu atribuo 70% do meu sucesso profissional à convivência que eu tive com meu pai, com a minha mãe. Ou seja, eu sempre tive uma visão de negócio. Eu, como disse lá no início, eu não queria trabalhar fechado, não queria. E a advocacia, ela acaba sendo um negócio. Porque você precisa ter clientes, você precisa fidelizar clientes. Não é simplesmente assinar um contrato, né? Daí como nós estávamos conversando, é tu fidelizar aquele cliente. E a convivência que eu tive com meu pai, aprendendo a fazer negócios desde lá dos meus 10, 11, 12 anos, acompanhava meu pai que negociava muito gado. Aquilo foi o ponto principal para o meu sucesso profissional, porque eu aprendi muito a trabalhar com pessoas e o advogado precisa compreender as pessoas. A partir do momento que tu não compreender o teu cliente, hoje ainda nós estávamos conversando sobre uma ação que eu atendi um cliente. O cliente veio ao escritório com uma visão e o Rogério, após conversar com o cliente, o Rogério disse, não, mas nós não vamos por essa visão. Nós vamos utilizar essa estratégia aqui. Mas por que o Rogério pensou nessa estratégia? Porque o Rogério teve uma visão de negócio. Uma visão que não era uma visão apenas processual. Talvez processualmente nós teríamos que adotar aquela medida, mas pensando numa visão mais de negócio, pensando lá na frente num retorno financeiro melhor para o nosso cliente, a medida processual seria totalmente diferente. Então, um bom advogado, ele precisa, além de tecnicamente ser bom, conhecer de processo civil, processo de trabalho, conhecer de direito material, ele precisa também ser um bom negociador. Se tu estás lá numa audiência fazendo um acordo, tu precisa saber negociar, tu precisa olhar para o teu colega e sentir o medo do teu colega naquele processo, tu olhar para a parte adversa e sentir se aquela parte adversa está disposta a ceder ou não. Então, um bom advogado, antes de tudo, é um bom negociador. Então, pessoal, essa foi a primeira parte desse nosso episódio para vocês conhecerem as Mentes de Ouro. E no próximo episódio, eles vão estar dando continuidade e explicando como surgiu a Mentes de Ouro. Então, fique ligado nas nossas redes sociais e não perca.